Saudações, tricolores! Hoje é um dia de festa para a nação fluminense. Preparem os corações, porque as notícias que chegam dos bastidores do clube estão pegando fogo. O Fluminense Futebol Clube, que sempre lutou por grandes conquistas, pode estar prestes a dar uma reviravolta daquelas para deixar a torcida em êxtase. Estamos falando da chegada do craque Cebolinha, ex-jogador do Flamengo, que promete agitar as estruturas do nosso querido time. Mário Bittencourt, nosso presidente, fez uma revelação bombástica: as negociações para trazer Cebolinha estão mais avançadas do que muitos imaginavam. Em meio a uma temporada de altos e baixos, a expectativa em torno dessa contratação só aumenta. O que isso significa para o Fluminense? Como um jogador pode impactar o desempenho do time nas competições que estão por vir? E o mais importante, a torcida está pronta para abraçar esse novo ídolo, mesmo que ele venha das fileiras do rival. Neste vídeo, vamos analisar diferentes ângulos dessa movimentação. Desde o impacto tático que Cebolinha pode trazer ao time, até a importância econômica dessa contratação, passando pelas comparações históricas com outros craques que vestiram a camisa tricolor. E, claro, não podemos esquecer de ouvir a voz da torcida, que sempre tem seu peso nas decisões do clube. Nosso Fluminense está nesse momento em uma posição delicada na tabela. As últimas rodadas têm sido um misto de esperança e ansiedade, com a equipe lutando para garantir uma posição que a coloque em destaque nas competições. A chegada de Cebolinha poderia ser a peça que faltava no quebra-cabeça, aquele jogador que pode mudar o rumo do campeonato e fazer a diferença nas partidas decisivas que se aproximam. E aqui entra a importância de Cebolinha. Sua habilidade, velocidade e experiência podem ser o combustível que o Fluminense precisa para alavancar sua performance nas próximas rodadas. Imagine só, a torcida vibrando nas arquibancadas, a camisa do Fluminense sendo envergada por um ídolo que já teve seu sucesso em um rival, mas que agora está disposto a lutar pela nossa camisa. Isso é o que esperamos, e é isso que vamos discutir a seguir. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Vamos juntos nessa jornada em busca de um Fluminense mais forte e vitorioso. Ângulo tático. O que Cebolinha pode agregar ao Fluminense? Contemplem, torcedores. Vamos agora mergulhar no aspecto tático que a chegada de Cebolinha pode trazer ao Fluminense. Esse jogador, conhecido por sua velocidade, habilidade em dribles e um faro de gol apuradíssimo, pode ser a peça-chave no esquema do técnico Fernando Diniz. A pergunta que fica é: como ele se encaixa na equipe e o que isso significa para nossa performance nas competições? Primeiro, vamos analisar as características do Cebolinha. Ele é um atacante de lado, que pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita, e isso abre uma gama de possibilidades para o técnico Diniz. Com a velocidade que ele tem, podemos explorar contra-ataques rápidos, surpreendendo os adversários em transições velozes. Imagine uma jogada onde Cebolinha recebe a bola na ponta, arranca em direção à área, atraindo a defesa adversária e abrindo espaço para outros jogadores se posicionarem. Essa é a dinâmica que ele pode trazer ao nosso time. Além disso, Cebolinha tem um grande poder de finalização. Ele não é apenas um criador de jogadas, mas também um finalizador nato. Isso significa que, em jogos onde a posse de bola é equilibrada, sua presença na área pode ser crucial. A capacidade de finalizar com precisão e de diferentes posições no campo pode fazer a diferença em partidas acirradas, onde um único gol pode mudar toda a trajetória de um campeonato. Isso nos leva a crer que ele pode ser um fator decisivo em momentos de pressão, quando a torcida clama por uma vitória. Outro ponto importante a ser considerado é como a chegada de Cebolinha pode influenciar outros jogadores do elenco. Sua experiência em grandes jogos, especialmente em clássicos, pode elevar a confiança de outros atletas. Imagine a dupla dele com Germán Cano, um dos artilheiros do time. A combinação entre a velocidade e a habilidade de Cebolinha e a finalização precisa de Cano pode se transformar em um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. E não podemos deixar de lado a importância de ter um jogador que sabe como atuar sob pressão. Cebolinha já enfrentou diversos desafios em sua carreira, incluindo a pressão intensa que existe em clássicos como o Fla-Flu. Essa vivência pode ser um diferencial, fazendo com que outros jogadores se sintam mais seguros e motivados a desempenharem suas funções. Agora,
Como essa nova configuração tática pode impactar as finanças do clube? A presença de um jogador de peso como Cebolinha pode atrair mais patrocinadores e aumentar a venda de ingressos, criando um ciclo positivo para o Fluminense. E, claro, um time mais forte pode resultar em melhores resultados nas competições, o que, por sua vez, traz mais receitas. Portanto, a contratação de Cebolinha não é apenas uma questão tática, mas também financeira, refletindo diretamente na saúde do nosso amado clube. E falando em torcida, como vocês se sentem em relação a essa potencial nova formação tática? Será que estamos prontos para ver Cebolinha vestindo a nossa camisa? Deixem suas opiniões nos comentários. A emoção de ver nosso time se fortalecendo e buscando novas conquistas nunca foi tão intensa. A expectativa é grande, e a interação de vocês é fundamental para trazermos mais calor a essa discussão. Ângulo de mercado, a importância da contratação e o impacto financeiro. Agora que já discutimos o aspecto tático, vamos para um tema que também é de extrema importância, o mercado. A contratação de Cebolinha não é apenas uma questão de estratégia dentro de campo, mas também envolve uma série de considerações financeiras e comerciais que podem impactar o futuro do Fluminense. Vamos detalhar isso. Primeiramente, Cebolinha é um jogador que atrai atenção não apenas pela sua habilidade, mas também por sua popularidade. O marketing em torno de sua chegada pode gerar um aumento significativo nas vendas de camisas e produtos licenciados. Imagine a explosão de vendas nas lojas do clube. Torcedores vão querer ter a camisa do novo ídolo, e isso significa uma injeção de dinheiro nos cofres tricolores. Além disso, a presença de Cebolinha pode atrair patrocinadores interessados em associar suas marcas a um jogador de peso. Um nome forte como o dele pode abrir portas para novos contratos e parcerias. Isso significa que, financeiramente, o Fluminense poderia se beneficiar muito com a sua contratação. Uma maior receita gerada pelas vendas pode ajudar o clube a equilibrar suas contas e até mesmo investir em outras áreas, como a melhoria da infraestrutura e das categorias de base. E não para por aí. A chegada de um jogador com a visibilidade de Cebolinha pode atrair mais torcedores ao estádio. A presença de ídolos é um grande atrativo para os fãs, que desejam ver de perto seus jogadores favoritos. Com isso, o Fluminense pode não apenas aumentar a receita proveniente das bilheteiras, mas também criar uma atmosfera ainda mais vibrante em cada partida. É o tipo de efeito dominó que começa com a contratação e se espalha por várias áreas do clube. Agora, vamos falar sobre um ponto crucial, a janela de transferências. Esse é um momento crítico para qualquer clube. O Fluminense precisa balancear suas finanças enquanto busca reforços que possam realmente fazer a diferença no time. A contratação de Cebolinha pode ser vista como um investimento pesado. Mas, se bem explorado, pode trazer retornos significativos. O risco é grande, mas a recompensa pode ser ainda maior se o jogador performar como se espera. Mas e o impacto na estrutura salarial do clube? Isso também é uma questão relevante. A contratação de um jogador como Cebolinha provavelmente significará um aumento significativo em seu salário. É crucial que o Fluminense tenha um planejamento financeiro sólido para suportar essa despesa sem comprometer o orçamento. Vamos torcer para que a diretoria tenha isso em mente e que a contratação não se torne uma pedra no sapato no futuro. E não podemos esquecer da rivalidade. Cebolinha vem do Flamengo e, por mais que ele tenha muitos fãs, ele também carrega uma bagagem de rivalidade que pode ser pesada. Como a torcida do Fluminense reagirá a essa nova contratação? Será que estamos prontos para deixar o passado de lado e abraçar um novo ídolo? Queremos saber a opinião de vocês. Como vocês veem essa relação com um jogador que tem história no rival? Nos deixem seus comentários e compartilhem suas expectativas sobre como essa contratação pode impactar o clima entre os torcedores. Afinal, a chegada de Cebolinha pode ser a chave para um novo capítulo na história do Fluminense. Que reviravolta será essa? Ângulo histórico. Comparações com grandes jogadores que passaram pelo clube. Agora, vamos nos aprofundar em um aspecto que muitos torcedores adoram discutir, o legado. Ao falarmos da chegada de Cebolinha, não podemos deixar de traçar comparações com grandes jogadores que já passaram pelo nosso amado clube.
É nesse contexto que a história do Fluminense se entrelaça com a nova possibilidade de um ídolo em formação. Cebolinha, como muitos sabem, é um jogador que já se destacou no Flamengo, e isso faz com que a sua chegada ao Fluminense tenha um peso especial. Nessa linha de comparação, não podemos deixar de lembrar de outros jogadores que também migraram de rivais para o Fluminense e se tornaram ídolos. Um exemplo clássico é o atacante Romário, que, após brilhar no Flamengo, passou pelo Fluminense e junto com ele fez história. O baixinho se tornou um dos maiores ídolos da torcida, e sua passagem pelo Fluminense é lembrada com carinho até hoje. E o que dizer de jogadores como Thiago Silva, que começou sua carreira no Fluminense e se tornou um dos melhores zagueiros do mundo? Ou mesmo a lenda do nosso querido Fred, que, mesmo após ter jogado por outros clubes, se tornou um símbolo da nossa história. Essas comparações trazem à tona a expectativa de que Cebolinha também possa deixar sua marca na história tricolor. Mas, é claro, como cada jogador tem sua própria identidade, a trajetória de Cebolinha no Fluminense será única. Ele vem com a responsabilidade de não apenas honrar a camisa tricolor, mas também de corresponder às expectativas de uma torcida apaixonada que espera vê-lo brilhar. Essa pressão pode tanto motivá-lo quanto criar um estigma sobre sua performance. Um ponto fundamental que não podemos ignorar é a aceitação da torcida. Muitas vezes, jogadores que vêm de clubes rivais enfrentam uma resistência inicial. A história nos mostra que a relação entre torcedores e jogadores pode ser complexa. A grande questão é se Cebolinha conseguirá conquistar o coração da torcida, assim como outros grandes nomes fizeram no passado. A capacidade de fazer isso pode definir não apenas sua carreira no Fluminense, mas também o seu legado. E aqui entra um aspecto interessante: a torcida do Fluminense é conhecida por sua paixão e por valorizar jogadores que se entregam em campo. Se Cebolinha mostrar garra, habilidade e comprometimento, ele pode rapidamente se tornar um novo ídolo, assim como Romário, Thiago Silva e Fred. A expectativa é que ele não apenas jogue bem, mas que também se conecte emocionalmente com os torcedores, criando uma nova história de amor entre o jogador e a torcida. Como vocês, torcedores, se sentem em relação a isso? Estão dispostos a dar uma chance a Cebolinha, ou será que o passado de rivalidade ainda pesa muito? Vamos abrir espaço para essa discussão nos comentários. O que vocês acham que ele precisa fazer para ser aceito e amado pela torcida? A história do Fluminense está prestes a ganhar um novo capítulo, e a participação de vocês é fundamental para moldar essa narrativa. Afinal, a construção de um novo ídolo depende não só do talento em campo, mas da conexão com a arquibancada. E vocês, o que esperam dessa nova fase? Síntese final: o futuro do Fluminense com Cebolinha e perspectivas para a temporada. Chegamos ao nosso capítulo final, e que jornada incrível estamos vivendo, não é mesmo? A expectativa pela chegada de Cebolinha ao Fluminense tem gerado um clima de animação e ansiedade entre a torcida. Agora que exploramos os diferentes ângulos dessa contratação, é hora de refletir sobre o que tudo isso significa para o futuro do nosso clube. Primeiro, a potencial chegada de Cebolinha traz uma esperança renovada. Em um cenário onde a equipe precisa de peças que possam fazer a diferença, a contratação de um jogador com a qualidade e o potencial dele pode ser o que faltava. O Fluminense tem uma história rica e cheia de glórias, e a possibilidade de adicionar mais um craque à nossa lista de ídolos é algo que todos nós, tricolores, desejamos ardentemente. A expectativa é que, com ele em campo, o time possa ter um novo fôlego e uma nova estratégia, capaz de surpreender adversários e conquistar vitórias. Além disso, a questão financeira que discutimos anteriormente não pode ser subestimada. Se bem aproveitada, a contratação pode gerar frutos a longo prazo não apenas dentro de campo, mas também nas finanças do clube. A visibilidade que Cebolinha pode proporcionar ao Fluminense tem o potencial de atrair novos torcedores, aumentar as vendas de produtos e até mesmo atrair novos patrocinadores. Isso é fundamental para o crescimento do clube, especialmente em um momento em que a rivalidade com os grandes times do Brasil está acirrada. O retorno financeiro pode ser um divisor de águas para o Fluminense, permitindo investimentos em outras áreas do elenco e infraestrutura. No entanto, não podemos esquecer que a pressão sobre Cebolinha será imensa. Ele não apenas terá que lidar com as expectativas de ser um jogador de destaque, mas também com a rivalidade que sua trajetória anterior pode trazer.
A aceitação da torcida será fundamental, e ele terá que conquistar o coração dos tricolores com muito esforço e dedicação. Cada gol, cada drible, cada jogada precisa ser uma declaração de amor a essa camisa que ele escolher vestir. A torcida, por sua vez, precisa estar unida, apoiando o novo craque e acreditando que ele pode ser a peça-chave para o sucesso do Fluminense. Por fim, a temporada está apenas começando e muitas emoções ainda estão por vir. O Fluminense tem o potencial para fazer uma campanha memorável, e a chegada de Cebolinha pode ser o fator decisivo para que isso aconteça. À medida que nos aproximamos dos jogos decisivos, a expectativa só aumenta. Será que veremos um Fluminense forte, unificado e em busca de grandes conquistas? Isso depende de todos nós, da torcida e do time. O apoio incondicional da arquibancada pode fazer toda a diferença, e a energia positiva que emanamos pode impulsionar o time a alcançar novos patamares. E você, torcedor, como se sente em relação ao futuro do Fluminense com a possível chegada de Cebolinha? Quais são suas expectativas para a temporada? Vamos deixar essa conversa rolar nos comentários. Sua participação é essencial para mantermos essa chama acesa e, quem sabe, voltaremos com boas notícias em breve. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar cada passo dessa jornada emocionante. O Fluminense é gigante, e juntos, vamos em busca de mais vitórias.